Bom dia! Shalom! Olha só, mais um dia, quinta-feira, quase no fim da semana. E, nossa, já aprendemos muita coisa essa semana. Mais uma vez, com um trecho pequenininho da Bíblia, nós já aprendemos muitos princípios de multiplicação. E hoje eu quero te dar mais um princípio mega importante, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Antes da gente começar, vamos orar? Pai, em nome de Jesus eu agradeço, Senhor, por esse dia. Eu agradeço pela vida, porque mais uma vez o Senhor nos presenteou com a oportunidade de viver e de estar na sua presença e conquistar os nossos sonhos. Senhor, eu abençoo cada pessoa que está vendo e ouvindo esse vídeo, e eu declaro, Senhor, que mesmo que eles tenham pouco, esse pouco vai se multiplicar e vai se transformar em muito, e eles vão ser abundantemente prósperos. É o que eu declaro em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha só que maravilha, né? Hoje eu quero continuar falando da mesma história. Nós estávamos lendo o Evangelho de Jesus segundo Marcos, mas hoje eu quero pegar exatamente a mesma história. Olha só que curioso. A multiplicação dos pães e peixes é retratado nos 4 evangelhos, né? Se não me falha a memória, eu creio que é um dos poucos milagres que Jesus realizou que é retratado nos 4 evangelhos, né? Em Mateus, em Marcos, João, e se não me falha a memória, em Lucas, tá? Não tenho certeza agora, mas creio que seja isso. E hoje eu quero pegar essa mesma história, só que lá no livro de João, em João 6, o versículo 9 e o versículo 11, tá? Que diz o seguinte, no versículo 9, João 6, 9. Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente, né? E aí lá no versículo 11, diz o seguinte, então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. Olha só que curioso, né? Nós já falamos essa semana sobre não ficar ansioso, né? Porque a ansiedade nos impede de confiar. Quem é muito ansioso é porque não confia que Deus está trabalhando, né? Nós também falamos sobre enxergar as coisas de maneira espiritual. Vai anotando aí, tá? Nós falamos também sobre descanso, sobre colocar o seu coração para ficar tranquilo, calmo, confia que Deus está trabalhando a seu favor. E hoje, o princípio que eu quero trazer para você, né, tem muito a ver com isso aqui que diz. Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Muitas vezes, né, aqui na visão dos discípulos é o que? Tinha mais de 15 mil pessoas ali. E aí eles fizeram uma comparação. 5 pães e 2 peixinhos, 15 mil pessoas. O que é isso para tanta gente? É muito pouco. Não é nada, não tem nada, né? Então, muitas vezes, quando nós olhamos de forma natural, olha aqui a importância de enxergar as coisas da maneira que Deus enxerga, né? De ver as coisas com olhos espirituais. Quando nós olhamos de maneira natural, não é nada, que são 5 pães e 2 peixes para 15 mil pessoas, isso não é nada, é muito pouco. Mas aí o que Jesus fez? Pegou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos e ele agradeceu. E quando ele agradeceu, ele distribuiu. E aquilo foi suficiente para alimentar
todas as pessoas, e ainda diz aqui, tá? No versículo 11, ó, na segunda parte diz: e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. Ou seja, não foi um pouquinho para cada um. Não foi só um pedacinho de pão e um pedacinho de peixe para cada um. Foi tanto quanto eles queriam. O que Deus está dizendo aqui? O que Jesus está ensinando? Você pode ter tanto quanto você quiser. Você não precisa ter só aquilo que você precisa, só aquele pouquinho, aquele suficiente ali para não passar necessidade. Mas você pode ter tanto quanto você quiser. E como isso, né? Como é que isso vai acontecer? Olha só, a chave para isso, o princípio para isso, que é a meditação que eu quero deixar para você hoje, tá um pouquinho antes lá no livro de Lucas, que diz o seguinte, Lucas 16, do 10 ao 12. Diz o seguinte, Lucas 16, 10 ao 12. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Então aqui é o seguinte, ó, o que isso significa? Vamos por partes. Primeiro, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Significa o seguinte, se quando você tem só um pouquinho, se quando você tem só talvez uma casinha pequenininha de alvenaria, ou menos ainda, talvez um barraco de madeira, uma tenda, né, uma barraca, seja lá o que for, numa comunidade, e você é fiel, você é grato, você trata isso como uma bênção, né? Então, se você tiver uma casa grande, num bairro nobre, significa que você também vai ser fiel e vai ser grato por isso. Se você tem só um salário mínimo e você é grato, você trata esse salário mínimo como uma bênção na sua vida. Então, se um dia você chegar a ter um salário de 5, 10, 15 mil reais, significa que você também vai lidar muito bem, você vai ser fiel com isso. É assim, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Mas quem é injusto no pouco também é injusto no muito, né? O que isso significa? Que se você reclama do seu salário mínimo, se você reclama do seu trabalho que é para lavar banheiro, se você reclama do lugar onde você mora, porque é uma casinha pequena numa comunidade, se você reclama das coisas que você tem achando que é pouco, então, quem garante que você também não vai reclamar quando você parar de lavar banheiro, ganhar uma mesa de escritório? Quem garante que você não vai reclamar quando você deixar de ganhar um salário mínimo e passar a ganhar um salário de 5 mil reais, 10 mil reais? Quem garante que se você reclama hoje pelo pouco que você tem, que você não vai reclamar pelo muito também? Olha só, muitos estudos dizem, tá? Vários, inclusive foi feito um estudo com pessoas que ganharam na loteria. E esse estudo comprovou que numa média de 5 anos depois que essas pessoas ganharam na loteria, elas voltaram a ser pobres. Olha só que curioso. Todo mundo quer ficar rico, né? Se você parar para pensar, se você parar para pesquisar, você não precisa nem ficar pensando, você pode pesquisar e ter informação concreta na sua mão. O tanto de pessoa que aposta na loteria é uma quantidade extraordinária. E mais de 95% das pessoas que ganharam na loteria voltaram a ser pobres depois de alguns anos. Por que isso aconteceu? Né? Isso são fatos, tá? Pode pesquisar, pode procurar saber. Existem estudos que comprovam isso. Por que isso aconteceu?
Porque quando as pessoas ainda eram pobres, antes de ganhar na loteria, elas não sabiam administrar o seu dinheiro. Elas gastavam mal, tinham dívidas, não sabiam como ser fiéis com aquilo que tinham. E aí, quando elas ganharam muito, elas também não foram fiéis, elas não souberam administrar. E por isso elas perderam tudo, voltaram a ser pobres. Isso é uma realidade. Então, aqui no finalzinho, né, no versículo 12 de Lucas 16, diz assim: se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Então, se hoje você tem um emprego para ser diarista, para ser faxineiro, gari, lavar banheiro, né? E você reclama desse emprego, você enrola, você faz de qualquer jeito, né? Se você não é fiel nesse emprego, então as chances de você ser promovido para uma vaga melhor ou entrar em uma empresa com um cargo melhor e crescer são muito poucas. São extremamente pequenas. Se hoje você ganha um salário mínimo e você reclama desse trabalho, então o que garante, né, que você vai conseguir um salário maior, um salário melhor? Isso é um princípio, tá? Tá escrito aqui na Bíblia. Isso é um princípio de multiplicação. Existem estudos científicos que falam sobre física quântica, mecânica quântica. Talvez você já tenha ouvido falar sobre a lei da atração. A lei da atração foi Deus que inventou, tá? Para começar. Porque tá na Bíblia que a sua boca, né, tem o poder para a vida e para a morte. E quem bem a utiliza, come do seu fruto. Isso significa o quê? Que tudo aquilo que você fala é atraído para você. É isso que diz a lei da atração. Tem um documentário, eu acho que no YouTube, não lembro se tem no Netflix ou não, mas tem um documentário que se chama O Segredo, que fala sobre a lei da atração. E isso na Bíblia significa o quê? Que tudo que sai da sua boca tem que ser para edificar. Eu já falei disso num outro vídeo, tá? Vou colocar até o link desse vídeo aqui para vocês poderem assistir depois. Então, significa o seguinte, que você tem que abençoar tudo que você tem. Quem é fiel no pouco é grato pelo que tem. E quem é fiel no pouco vai ser colocado sobre o muito. Se hoje você é fiel tendo um emprego, trabalhando para uma outra pessoa, e o seu desejo é ter seu próprio negócio, então seja o melhor funcionário, o melhor colaborador. Faça o melhor trabalho que você puder fazer. Não importa se seu chefe é um chefe ruim, se a empresa que você trabalha é uma empresa ruim. Não se trata do seu chefe ou da sua empresa, se trata de você, de quem você é. Então, se você deseja ser colocado sobre o muito, seja fiel no pouco que você tem. E essa é a meditação que eu quero deixar para você hoje, ok? Um beijo no seu coração e até amanhã.